nós estamos juntos. Josué, hoje você está com a responsa aí. Olha lá, olha o Macarião lá, de olho. Olha lá, o fiscal está aí hoje. Tudo bem, vamos estender a mão aqui para frente. Abençoado Josué, Pai, graças te damos pela vida do Jó. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado um homem tão fiel ao meu lado. Obrigado, Pai, pela vida do Josué, pela sua casa, que o Senhor use-o poderosamente, como tem feito em todos os momentos que ele tem se apresentado diante de Ti. Com toda a autoridade, com toda a graça, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém? Vamos receber o Jô? Valeu, pastor. Obrigado, hein? Assim você me deixa com mais temor ainda, viu, pastor? Cadeira, hein? Boa noite, queridos, graça e paz. Obrigado pela presença de vocês aqui. E hoje nós temos o privilégio de estar ministrando. Privilégio não, né? Uma honra, ministrando a palavra, né? Sempre. E eu sei que isso não é só comigo, é com os pastores, é com o Guto, é com o Júnior, com o Samuca. Se eu esqueci alguém, me perdoe, mas os que normalmente costumam ministrar aqui na frente, né? É sempre um grande temor, né, no coração, porque nós estamos sempre falando a igreja de Cristo. E falar a igreja de Cristo, não se pode falar qualquer coisa, mas somente aquilo que vem do coração de Deus ao coração da sua igreja. E que o Senhor tenha piedade e misericórdia de mim, para que eu consiga ministrar ao coração de cada um de vocês aquilo que o Pai deseja para vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, amados, para começar, o tema: transformado por sua presença. Aliás, Bianquinha, show de bola, hein? Gostei muito, hein? Show, pessoal da mídia aí, obrigado, parabéns, foi muito show. É aquilo que eu queria mesmo. Lucão, Carolzinha, pessoal da música aí, show de bola, hein? Gostei muito, hein? Eu amo quando Jesus é exaltado. Amo canções que glorificam ao Rei e somente o Rei. Glória a Deus. Então, querido, abra sua Bíblia, ou seu smartphone, seu celular, como você quiser, em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Esse texto fala sobre o né, porque ele já foi, né, ex-endemoniado gadareno. Amém? E eu queria que você, querido irmão, já tem uma dica para você também ao ler a Bíblia, né? Sempre leia com calma, com paciência, observando cada situação, cada momento. É assim que você aprende com a Bíblia, observando os detalhes, que muitas vezes passam desapercebidos, quando a gente, né, faz uma leitura muito rápida. Então vamos ler com atenção esse texto, e para tirar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje à noite. Diz assim: eles atravessaram o mar, se referindo a Jesus e aos discípulos. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, em outras traduções. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés, as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas.
Aí se dá uma pausa, porque aí entra Jesus. Quando ele viu Jesus, de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo? Os demônios falando, né? Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios falando isso. Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Os demônios falando isso. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Em outras traduções fala, nos lançasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram de novo a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que havia acontecido, o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus. Em outra versão fala, imploraram para Jesus. Outra versão fala, pediram com insistência a Jesus que saísse do território deles. O povo implorando, pedindo a Jesus que saísse do meio deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava, aí é o contrário, né? O homem que tinha sido endemoniado, que fora liberto, suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Paizinho, mais uma vez, nós colocamos diante de Ti, clamando ao Senhor e pedindo que a Tua palavra venha de alcance aos nossos corações, porque temos a certeza e a convicção de que ela não voltará vazia, mas antes fará sempre o que lhe apraz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, esse texto também está registrado em Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8, né? Então os três evangelhos, os conhecidos como sinóticos, né? Que são parecidos, trazem essa mesma história. Mateus é mais curtinho, Lucas é praticamente igual ao de Marcos, né? Mas enfatizando, um fala que era 2 e tal, mas não vamos entrar nesses detalhes aí. Mas, se você olhar uns versículos anteriores, a Bíblia diz que Jesus estava atravessando o mar da Galileia com seus discípulos. Jesus estava atravessando o mar da Galileia. O mar da Galileia, para você ter uma ideia, mais ou menos no formato de um ovo, né? Para ter uma noção, né? Mas se você olhar na Bíblia, aquelas Bíblias têm os mapas ali, você vai encontrar ali. Praticamente Jesus veio do outro lado, veio de Cafarnaum, atravessando todo o mar. Todo o mar. E no meio dessa travessia, vem o quê? Uma tempestade. É interessante que Jesus, ao sair daquele lugar, seus discípulos não tinham nem a noção do que ia acontecer. Nenhuma noção.
De repente surge uma tempestade, algo tipo assim, querendo impedir que ele fosse até o outro lado, a região dos Gadarenos. Jesus, com seu poder, com sua graça, ele acalma a tempestade, repreende o mar e consegue chegar ao outro lado, na região dos Gadarenos. Para você ter uma noção, querido, a terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, outras versões, fazia parte de uma confederação de 10 cidades, por isso que fala Decápolis. Só que essa região é uma região gentílica, de não-judeus, em aspas, ímpios. Tanto é que eles criavam porcos, e os porcos eram abomináveis aos judeus. Na verdade, na lei de Deus, Deus proibia, né, comer carne de porco. Havia um propósito para isso. Mas Jesus chega àquele lugar, talvez até os discípulos, porque normalmente os judeus são muito apegados à lei, à tradição. Eles não se misturavam com outros povos, se consideravam todos imundos, a não ser se convertesse ao judaísmo. E Jesus chega naquele lugar, naquela cidade, e quando a gente estuda o contexto da cidade, da região, era uma região devastada por guerras, uma região em constante conflito. Você imagine você viver num lugar que está em constante conflito, em constante guerra, em constante confusão, em constante tormento. Eu fico imaginando aquele pessoal na Ucrânia, né? Vivendo com medo, com pavor, que a qualquer momento vem uma bomba e destrói tudo. Esse povo vivia naquele contexto de guerra, contexto de escravidão, e vem os gregos, depois vem os Ptolomeus, depois vem os Seleucidas, depois vem os Ptolomeus, vem um monte de gente dominando eles para lá e para cá, e quer dizer, é um povo totalmente sem perspectiva, dominados, misturados. Havia povos de todos os lugares, até mesmo judeus, né, mas na sua minoria. E aí eu consigo imaginar, consigo olhar, talvez a realidade deste homem. A gente sabe que essas situações, elas não acontecem da noite para o dia. São circunstâncias, são situações que acontecem no decorrer da vida. Essas possessões, essas opressões, essas desgraças que vêm sobre este homem, talvez seja fruto de tantas situações que ele passou na sua vida. E em função disso foi dando margem em margem. E ele chega nesse estado deplorável. Porque quando você olha a situação dele, querido, é terrível. Quando você começa a analisar e a focar ponto por ponto a realidade deste homem atormentado. Vamos por parte. Primeiro, a Bíblia diz que ele vivia em sepulcros. Ele vivia em sepulcros. Você já se imaginou vivendo aqui no cemitério? Eu ia falar nem morrendo, né? Mas só morrendo que se vive lá, né? Então, só morrendo mesmo, né? Quando você pensa em sepulcro, é lugar de morte, é lugar de escuridão, é lugar de tristeza, é lugar de solidão. A Bíblia diz que ninguém podia prendê-lo, ele arrebentava as correntes, os ferros que o prendiam, não conseguia ser preso, dominado. A Bíblia diz que ninguém podia detê-lo, ele era dominado por uma força maligna, especificamente por uma legião. Quando Jesus pergunta para ele, né, qual é o seu nome? Legião. Ele fazia referência a um destacamento de soldados romanos. Legião, naquela época, era mais ou menos aproximado 6.000 soldados romanos. E não eram só os soldados romanos, eram os melhores soldados romanos. Legionários, conhecidos como legionários.
homens de guerra, onde chegavam no lugar e destruíam tudo, devastavam a cidade, matavam as pessoas, porque eles, além de ser bons, eles eram cruéis, eles eram já trabalhados para isso, né, querido? Aquela tropa de elite, que vai para acabar com tudo. E é interessante que eles tomam esse nome, né, os demônios. É lógico que eles não se referiam à quantidade, querido. Ali não está preocupado em falar se é 6 mil, 5 mil, não é isso, né? Mas para ter ideia de que eram muitos. Eles mesmos falam, né? Porque somos muitos. A Bíblia diz que noite e dia gritando, ele gritava. Você fica tentando imaginar a angústia, o desespero, o pavor, o medo que assolava este homem. E continua, querido. Cortava-se com pedras, ferido, machucado, destruído em todos os seus sentidos, querido. Você consegue imaginar a realidade deste homem? E continua, tem mais. Em Mateus fala que ele era violento, ele era agressivo, ele era furioso. Em Lucas diz que ele estava nessa situação há muito tempo. Lucas também acrescenta que ele andava nu. Ele estava, imagine, andava nu, exposto à vergonha, totalmente desmoralizado. E vai piorando ainda. Porque lógico, em função de tudo isso, ele vivia longe da sua família, longe dos seus amigos. Ele vivia longe do convívio com a sociedade. Não podia se relacionar com ninguém, pelo contrário, o prendiam. Colocavam corrente nele. Porque ele era perigoso. Ele era violento. É lógico. Ninguém queria correr o risco de ter sua família atacar, seu filho atacado por um homem desse. Ele estava isolado, ele estava abandonado, ele estava esquecido. Obrigado, Samuquinha. Sem esperança, sem perspectiva de transformação, de libertação. Será que a gente consegue entender essa realidade, querido, deste homem? Não é chocante? Um homem dominado por uma legião, por muitos demônios, no mínimo 2.000, porque foram 2.000 porcos que eles entraram, vamos dizer assim. Aí eu começo a tentar entrar nessa história, começo a tentar visualizar aquele homem. Todo sujo, todo machucado, todo cortado, todo ferido, fedendo. Ninguém queria estar perto dele. Na verdade, ninguém podia estar perto dele, porque ele estava dominado por demônios. Mas como será que estava a alma deste homem, querido? Será que ele tinha sentimento? Será que ele tinha alguma coisa no seu coração? Será que alguma coisa ainda que tinha dentro dele, que era dele ainda? Eu acredito que sim, porque para chegarem e colocar a corrente nele, ele devia estar vulnerável. Talvez seja aquele momento que os demônios dão uma folguinha para ele, colocavam as correntes nele. Então, naquele acho de cansaço, de fadiga que ele estava tanto. E talvez eu consiga entender a dor deste homem, a dor na sua alma, a dor no seu coração. Talvez olhando para si mesmo e vendo como eu cheguei nessa situação, como eu cheguei nesse estado, como eu estou. Na verdade, queridos, infelizmente, essa é a realidade de muitos hoje em dia. Fazendo uma comparação,
estão vivendo em sepulcros. Quer dizer, espiritualmente mortos, longe de Deus. Muitos querem viver em liberdade, mas na verdade estão presos em suas próprias paixões, desejos carnais. Lá em 1 João 2,16 diz assim: pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Muitas vezes, pessoas são dominadas por forças malignas. Na verdade, muitas vezes elas são possuídas. Muitas vezes é visível, como deste homem, mas muitas vezes é no oculto, é em secreto, em particular. Queridos, a Bíblia diz que que Satanás entrou em Judas. Está lá em Lucas 22:3, se você quiser ver, hein? Lucas 22:3. O próprio Satanás entrou em Judas. Quem era Judas? Um dos 12 discípulos. E Judas não espumou, Judas não gritou, Judas não saiu correndo, gritando. Simplesmente ele foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata aos sacerdotes. Então essa possessão, né, muitas vezes manifesta, muitas vezes é em segredo, é no oculto. E é assim que muitos vivem, querido. Talvez não possuídos, mas muitas vezes oprimidos. Muitos estão vivendo noite e dia também, angustiados, desesperados, derrotados, oprimidos. Muitos com corações feridos, machucados, amargurados. Muitos estão agindo com violência, com irracionalidade, estão descontrolados. E infelizmente, muitos estão há tanto tempo assim, que já se acostumaram com essa realidade. Não tem nem expectativa de mudança ou de transformação. Infelizmente, hoje na nossa sociedade atual, muitos estão vivendo em profunda sensualidade, apelando para chamar a atenção. Em Gálatas 5, 19 e 21, que fala sobre as obras da carne, destaca-se muito imoralidade sexual, impureza, sensualidade, é destacado isso, é enfatizado isso. Inclusive eu ouvi uma mensagem do pastor J.B. Carvalho, e ele fala sobre esse gadareno, e no meio da mensagem ele traz uma frase interessante, ele fala assim: se seu corpo não está à venda, não faça propaganda. E hoje a gente vê na sociedade, uma sociedade que quer viver na sensualidade. As pessoas querem atrair a atenção para si, e para isso muitas vezes usam o seu próprio corpo, de maneira imoral. Muitos estão longe da família. Interessante, querido, talvez estão com o corpo presente, mas a sua alma, a sua ligação com a família foi perdida, está distante. Muitos estão vivendo relacionamentos superficiais, estão presos dentro de programas artificiais, chamados redes sociais. As pessoas estão atrás de amigos, mas que não são presentes. As pessoas estão confundindo a amizade com superficialidade. E os relacionamentos se tornaram frios, interesseiros. Eu sou teu amigo se você puder me dar alguma coisa, se eu tiver alguma coisa em troca. Por outro lado, muitos são rejeitados pela sociedade, são discriminados diante de uma cultura que apela para o estrelismo, para o exibicionismo.
Hoje está muito em voga isso, a fama, o sucesso, o poder. As pessoas são preocupadas em conquistar, em crescer, em ter. Elas focam nas suas conquistas, esperando ser reconhecidas. E acabam se isolando dentro de um sistema maligno, interesseiro. E sem saber, se tornam isoladas, porque aqueles que são próximos dela não são seus amigos, mas estão esperando só uma oportunidade de arrancar alguma coisa dela. Mas porque estão cegas, não conseguem enxergar. E quando o verdadeiro amigo fala a verdade, não gosta. Ele não me entende. Muitos estão isolados, abandonados, sozinhos. Foram esquecidos, sem esperança. Muitos estão seguindo aquele ditado, né? Melhor ditado não, aquela música, aquela famosa música. Deixa a vida me levar. Você sabe o resto, né? Vida leva eu. Muitos estão assim. E aí, como é que tá? Deixa a vida me levar. Não sei no que vai dar, mas tudo bem, vamos lá. Pô, José, você está muito down hoje, né? Calma. Eu estou primeiro trazendo uma realidade ao nosso coração, para que possamos entender a urgência de mudança e de transformação, por intermédio de Jesus. Mas, lembra que eu falei? Tudo mudou quando Jesus, estou falando igual, Jesus, pô, Jesus, como é que fala? Jesus, pô, não sei nem falar direito, cara. Até me atrapalhei agora. Quando Jesus chegou do outro lado do mar, encontra aquele homem. Olha que interessante, amado. Você percebeu? Jesus não foi pregar para uma multidão. Pelo contrário, a multidão expulsou Jesus. Ele não foi ali para mostrar o seu poder. Olha, eu sou Jesus, hein? Cheguei. Chama a galera aí, Pedrão, arruma aí a parada aí, mano, chama o pessoal daí, vamos fazer um esquema aqui já, multidão, vamos lá. Chama aí, Pedrão, arruma aí, Pedro, Tiago, João. Ele foi até ali por causa de um homem. Um homem. Eu não sei se você consegue entender, querido. Eu não sei se você consegue perceber a profundidade do amor de Cristo. Mas quando ele encontra com Jesus, a sua vida é completamente transformada. A morte é vencida pelo autor da vida. A escuridão foge diante da sua gloriosa luz. As correntes espirituais que o prendiam são totalmente destruídas. Os grilhões do tormento são quebrados. Todas as forças malignas são subjugadas. Não me atormentes, diz os demônios para Jesus. Rogam diante de Jesus, se prostram diante de Jesus, adoram a Jesus. Os demônios têm mais temor diante de Jesus do que muitas pessoas. Até mesmo daqueles que dizem crentes, cristãos, sei lá se pode chamar cristão. E é interessante que eu fico imaginando a cena, eu entro na história, eu viajo na história. Literalmente, eu viajo na história, começo a imaginar. Agora os gritos, né, são de alegria. A angústia se transforma em regozijo e o desespero acabou. Suas feridas são curadas, não somente por fora, mas também por dentro. A sua alma é completamente restaurada em Cristo. Agora paz em seu coração. Na verdade, ele tem um novo coração. É um novo tempo na vida deste homem, uma nova vida. Agora não tem mais vergonha, não tem mais humilhação. Agora ele está vestido em pleno juízo.
ele se torna, a seguir, um instrumento de salvação para sua família, para seus familiares, porque eles o conheciam antes que o rejeitavam, por causa do seu estado. Agora, ele não está mais abandonado. Cristo o encontrou e o transformou em uma nova criatura. Finalmente, por intermédio de Jesus, ele é liberto do poder das trevas para viver na luz. É outra realidade. É uma vida completamente transformada. Uma mudança radical na vida deste homem, que teve um encontro com Jesus. E nós? Quando Jesus vem ao nosso encontro, quando Jesus vem ao seu encontro, como foi a tua experiência? Como você estava? A nossa vida é transformada, como diz Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam nas terras da sombra da morte, raiou a luz. Estávamos aprisionados como aquele homem, mas ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Todas as forças malignas foram subjugadas. Lucas 11, 21 diz: pois quando um homem forte está bem armado e guarda em seu palácio, seus bens são seguros, até que alguém ainda mais forte o ataca e o vence, tira dele suas armas e leva embora seus pertences. Quem é este valente? O diabo. Quem é este mais valente? É Jesus. Essa era a nossa realidade antes de conhecer Jesus. Aprisionados. Talvez muitos nem entendem isso, né? No reino espiritual. Destituídos de Deus, separados de Deus, vivendo em pecado. Satanás tinha o domínio, tinha o controle, tinha autoridade sobre nossas vidas. Satanás sempre foi o acusador das nossas almas. Pertencíamos a ele. Por mais que você não creia nisso, mas é o que a Bíblia diz. Mas quando chega Jesus, o mais valente, ele nos libertou deste lugar de escravidão, nos tirou da mão deste valente, porque ele é o mais valente, ele é Jesus. Em 2 Coríntios 4, do 7 ao 10 diz: agora, nós mesmos somos como vasos, olha só querido, nós somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, olha o que diz a Bíblia, querido, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos destruídos, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Essa é a transformação, esta é a vida, este é o poder que opera em nós por causa de Jesus, quando nós temos nossa vida transformada por sua presença. Quando entendemos o novo nascimento, a regeneração, a mudança de vida, é isso que Jesus faz em nós. Ele muda a nossa vida, ele muda a nossa realidade. Talvez não como aquele homem estava, possesso, dominado, tudo sujo, mas também talvez nosso interior, nossa alma, nossos sentimentos, emoções, nosso coração, nossa vida, completamente destruído. E Jesus vem e transforma tudo isso. Ele nos dá um novo coração e uma nova vida. Vocês conhecem aquele texto do paralítico, do tanque de Betseba, né?
Não sei se você conhece aquele filme, The Chosen. Ele é baixado por um aplicativo. Esse The Chosen, ele fala sobre Jesus. Só sobre Jesus. Só que ele conta uma história diferente. Ele mostra um Jesus mais presente, mais humano. Ele mostra um Jesus mais perto das pessoas, mais amoroso, mais simples, mais real. E é interessante que nesse filme, né, assisti só um trecho só dessa parte aí, mostra aquele homem. É interessante porque daí ajuda você a visualizar a situação, que muitas vezes a gente lê o texto da Bíblia e não entende a profundidade. A Bíblia diz que aquele homem estava naquele lugar, não sei se diretamente ali, 38 anos, ele era paralítico, não podia andar. E é interessante que apareceu-se no filme, né? Interessante. Diz que tinha lá um tanque, as águas se moviam. Quem chegasse primeiro era curado. Então ali, naquele tanque ali, só tinha doente, só tinha pessoas enfermas, pessoas carentes, pessoas que precisam de cura, de ajuda. Aí apareceu aquele homem, a água mexia ali, eles mostravam ali no filme ali, a água mexia, e aquele homem se arrastando com os cotovelos, tentando chegar na água, mas sempre alguém chegava antes dele. E aí apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ele tentava, ele se arrastava, mas alguém chegava antes, e várias vezes, de repente, começou a rodar o filme, aquele homem ficava deitado, de repente, ele nem mais se esforçava, ele já não tinha mais esperança, a água se mexia, mas ele falava, não vou conseguir, não vou nem tentar. Tá bravo, hein? Mas é interessante que quando Jesus chega, eles mostram no filme isso, Jesus chega com alguns discípulos, ele dá uma olhada, de novo, um homem, Jesus olha para ele e diz para os discípulos, é ele. E de repente Jesus vai e chega perto deste homem, ele deitado ali, largado ali, e fala, Shalom. Aquele homem estranho, né? Quem é você falar comigo? Quero te fazer uma pergunta. Eu quero ainda é sarcástico. Bom, você pode me perguntar, mas eu não tenho muitas respostas. Olha o meu estado, olha a minha situação. E Jesus simplesmente pergunta para ele, você quer ser curado? Aquele homem já imaginou, né? Nossa, você vai me levar no tanque então para eu ser curado? Jesus falou assim, não. Daí ele ficou triste e falou, poxa, tipo assim, você está brincando comigo, pô? Olha a minha situação, você ainda vem tirar onda, eu estou aqui, né, parafraseando agora, você vem aqui tirar onda comigo, Jesus? Olha a minha situação, eu não tenho ninguém, rapaz, eu estou abandonado, estou largado, quando eu tento chegar na água, alguém chega antes de mim. E Jesus olha para ele, Jesus olha para aquele homem com tanto amor. Isso é algo que eu consigo entender na Bíblia, olhando para a Bíblia, porque está na Bíblia. Jesus olhando para aquele homem, fala, não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei, você quer ser curado? E aquele homem não sabe nem o que dizer para Jesus. E Jesus pergunta, por que você está aqui? E ele fala, olha, porque me abandonaram, porque ninguém me ajuda, porque porque eu não te perguntei isso. Olhe para mim. Você quer ser curado? Aquele homem olha para Jesus, uma atitude de fé. Jesus diz, então, se levante, fique de pé. E o homem se levanta,
e é curado. Aí vem os religiosos e tal, que querem fazer confusão. Aí eu fico imaginando, 38 anos, Jesus vem e traz cura sobre este homem, especificamente para este homem, porque Deus faz tudo com propósito, para aquele que crê no seu poder, no seu agir, que Ele é capaz de fazer. Vamos caminhar para o final. Filipenses 3, do 12 ao 14 diz: não estou dizendo que já, Paulo falando aos filipenses, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, para o alvo, assim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, eu caminho para essa perfeição. O que é essa perfeição? É ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu esqueço o meu passado, eu esqueço aquilo que foi no passado, porque Ele já me libertou. É uma nova vida, como aquele homem, é uma nova vida, um novo começo, é uma transformação, é uma nova etapa. Quando nós encontramos, quando nós temos uma experiência com Jesus, quando Ele nos encontra, como diz o outro, né? Não é Jesus que estava perdido era eu, né? Foi Ele que me encontrou, como Ele encontrou aquele homem. E como diz Gálatas 2:20, um dos meus textos preferidos: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não sei se você consegue perceber a profundidade e a intensidade desse texto. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você lembra que Paulo falou anteriormente? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação, de ser cada vez mais parecido com Jesus, de manifestar Jesus, de vivenciar Jesus na minha vida. Como diz em Josué 24:15, eu e a minha casa e a minha família servindo ao Senhor. Porque não é apenas a minha vida que é transformada, a minha casa é transformada, a minha família é transformada, os meus amigos são transformados, a minha realidade é transformada, queridos, por causa de Jesus. Por causa de Cristo, agora podemos viver em família, vivendo relacionamentos verdadeiros, não artificiais, não relacionamentos de internet, pois somos o corpo de Cristo. Eu gosto muito desse texto, né? Todos gostam, né? Atos 2, 42, 44 diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos milagres, sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Essa é a realidade que eu acredito para as células, querido. Você não consegue se relacionar com todos na igreja, com todo mundo, mas a célula, como diz nosso lema, é um lugar de comunhão, edificação e multiplicação. É um lugar onde as pessoas podem compartilhar suas vidas, onde as pessoas são curadas, tratadas, discipuladas, abençoadas, sustentadas, fortalecidas, ajudadas, socorridas, supridas, em todos os sentidos. É assim que deve ser a minha célula, a sua célula, querido. O mover de Deus se manifestando, o poder de Deus agindo. Todos têm tudo em comum. Todos são socorridos, supridos, ajudados, sustentados. Todos. Ninguém fica de fora, ninguém fica desamparado. Não é panelinha, não é clube. É o corpo de Cristo. E essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai. Ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém é superior. Cristo é o cabeça. E basta. Nós somos membros do corpo.
Cada um com a sua função, cada um com a sua realidade, cada um com o talento, o dom, a profecia, seja o que for que Deus deu, cada um para ajudar no crescimento, na edificação do corpo de Cristo, porque fomos transformados. Cristo nos uniu, querido, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Mesmo que sejamos rejeitados, desprezados, ignorados, diante dessa sociedade hoje, que despreza Deus, que se levanta contra a palavra, que se levanta contra a família, que persegue a igreja de uma maneira sutil, covarde. Mas a Bíblia diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. 1 João 4:4 diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Está referindo sobre o anticristo, os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Salmos 27:3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Em outra versão diz: manterei minha fé inabalável por causa dele. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E Salmos 46:7. O Senhor, o teu Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não sei se você consegue entender essa realidade de transformação. Quando você olha para aquele homem, querido, escravizado, preso, aprisionado por demônios, e depois da transformação que Jesus fez na vida dele, Jesus o envia como instrumento de bênção para a sua cidade, para as 10 cidades. Assim também aquele que passa por uma transformação de vida, que nasce de novo, que tem uma experiência real com o Senhor, onde o seu coração é transformado, é arrancado. A palavra diz: o Senhor nos dá um novo coração, uma nova vida. Tudo é novo por causa de Jesus, porque dele não há passado, não há acusação. Pelo contrário, ele perdoa todos os pecados, para que possamos viver uma vida em abundância na sua presença, não debaixo do pecado, mas livre do domínio do pecado, limitado sim, falho sim, mas não vivendo debaixo do pecado, porque ele me libertou, ele te libertou, para ter uma vida abundante, não mais de opressão, não mais de derrota, mas não de religiosidade, mas de vida poderosa em Deus, para experimentar a manifestação do seu poder, e dessa forma se tornar também um instrumento de bênção, como aquele homem. Luquinha, pode vir aí, Luquinha. Existem duas realidades, querido. Aqueles que nasceram de novo e aqueles que ainda não nasceram de novo. Eu não sei qual é a tua realidade, e também não estou aqui acusando você de alguma forma, pelo contrário, você tem a oportunidade de ter uma experiência real com Jesus. Você tem a oportunidade de encontrar este homem que transformou a vida deste ex-endemoniado. Você tem a oportunidade de conhecer aquele que pode transformar você e te dar uma nova vida, um novo coração. Pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Talvez a tua posição, talvez você já seja salvo, mas está vivendo num lugar de opressão, de derrota, de fracasso, de escravidão.
Talvez você está tão acostumado com as situações da tua vida que não está percebendo. Está dizendo como aquele outro homem lá: deixa a vida me levar. Não entende a profundidade daquilo que Deus tem para mim e para você. Não entende a profundidade das regiões celestiais, da obra da cruz. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida, Ele me deu um novo coração. Antes escravizado pelo diabo, agora filho de Deus. Às vezes eu me pergunto, queridos, eu falo: Senhor, que amor é esse, Senhor? Por mais que eu tente entender, eu não consigo chegar nem perto deste amor. Deste amor. Queria ler com vocês, na versão A Mensagem, um texto de Isaías 53. O seu contexto fala sobre o servo sofredor, se referindo a Jesus. Esse texto, para quem não sabe, se refere a Jesus. O profeta Isaías profetizando a respeito de Jesus. Preste atenção, querido. Olha o que diz na versão A Mensagem: não havia nada de atraente nele, quando ele estava na cruz. Nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado, ele foi ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há errado em nós. Pensamos que ele era o culpado de tudo isso, que Deus estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o seu próprio caminho, e sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado, ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro, o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio, por amor a mim, por amor a você. Lembre-se, ele era Deus, deixou de ser Deus, se fez homem, se tornou homem como servo, suportou afronta, suportou tudo por mim, por você. Para quê? Para continuar vivendo embaixo do pecado, para continuar vivendo escravizado, para viver uma vida cristã pobre, medíocre, fraca, frágil, derrotada, sem esperança. Que salvação é essa? Onde não consigo contemplar a obra da cruz com poder e glória. Ele nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz. O poder do diabo não está sobre nós, querido, não está mais. Aqueles demônios, quando viram Jesus, eles se prostraram. É assim que acontece no reino espiritual. Os demônios, os infernos se prostram diante do Rei, o Rei da glória, o Senhor Jesus, o autor da vida. Oh, aleluia! Ele é autor da vida. Ele é autor da vida. Se prostram diante da sua glória, do seu poder. Ah, Jesus, me permitam terminar essa mensagem lendo um trecho do livro do Timothy Keller,
Pregação, comunicando a fé na era do ceticismo, que é a nossa era. As pessoas estão incrédulas. Na verdade, ele está aqui falando sobre um sermão que ele ouviu. Ele diz assim, contando sobre um pregador que estava pregando justamente sobre esse texto do gadareno. O pregador, perto do final, faz uma pergunta importante. Antes ele havia dito: a nudez, as cadeias, o isolamento, a fúria e os gritos desse homem são um retrato de todos nós. Somos todos pecadores, e a Bíblia diz que estamos todos espiritualmente escravizados ao pecado, aos ídolos e ao príncipe do poderio do ar. Efésios 2:2. Temos de ser transferidos do reino das trevas para o reino de luz. Estamos todos nessa situação. O caso daquele homem é apenas mais pungente e óbvio. Essa é a condição dele e a nossa. Somos pecadores. Jesus então o liberta. Ele então faz a pergunta: por que Jesus perdoa e o restaura? O pregador disse que a razão porque ele podia perdoar esse homem e perdoar-nos fica clara no fim da vida de Jesus. E olha o que ele diz: Jesus foi capaz de curar o possesso, embora este fosse pecador, porque no final trocou de lugar com ele. Jesus é o nosso substituto. Ele podia entrar na vida deste homem e curá-lo, porque morreu em nosso lugar e pagou a penalidade devida, suportando ele mesmo todas aquelas coisas. Ele foi desnudado para que pudéssemos nos vestir. Ele foi lançado ao desespero e à agonia mais profunda, de modo que pudéssemos conhecer o amor e o perdão de Deus e ter paz interior. É isso que Jesus fez. Ele trocou, Ele nos substituiu, tomou o nosso pecado sobre si. A ira de Deus caiu sobre Ele, para que eu e você pudéssemos ter nova vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A esperança está em Cristo, a salvação está em Cristo, querido. Não está em outras coisas, não está em pessoas, não está em dinheiro, não está em sucesso, não está em fama. A esperança, a salvação, a libertação, a transformação está em Cristo Jesus, e somente Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Não importa a realidade. Se é salvação, hoje é o dia. Se é romper barreiras, hoje é o dia. Se é um novo começo, hoje é o dia. Não porque eu estou pregando, querido, é porque Ele te ama e quer você. Ele ama você, lembre-se, Ele atravessou o mar da Galileia, atravessou uma tempestade por causa de um homem. Nós não entendemos a profundidade deste amor. Nós não entendemos a profundidade da renúncia dEle. Fomos nós que pecamos, não foi Ele. Fomos nós que desprezamos, não foi Ele. Fomos nós que nos separamos, não foi Ele. Fomos nós que buscamos nossos interesses, não foi Ele. Mas Ele veio e nos substituiu, tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si a cruz, nos atraiu no seu corpo, para que através da sua morte e ressurreição eu e você fôssemos transformados. Por isso podemos dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Para encerrar, agora para encerrar mesmo, quero ler o texto de Apocalipse 5, e tem tudo a ver com esse cântico. Olha o que diz o texto, querido. Olha que lindo que diz o texto. Apocalipse 5, a partir do versículo 8. Comece a visualizar a cena. Eu entro no negócio aqui, cara. Eu entro. Eu fico imaginando João vendo tudo isso. Quando o Cordeiro recebeu o livro, Cordeiro Jesus,
Os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um novo cântico com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes. Eu e você fomos feitos um reino de sacerdotes, para reinar com Cristo. E eles reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor, milhares e milhares de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor, honra, glória, poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E aos 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. E os anjos prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Acenda a luz, acenda a luz, por favor. Isso. Tu és digno de tudo. Adora, igreja, adora, igreja. Aleluia. Tudo, tudo, tudo. Sim, Tudo é para Ele. Tua é glória. Aleluia. Sim, sim, sim. digno de tudo. Jesus, Jesus. Sim, o nosso Jesus. Aleluia. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Sim. Tua é a glória. Exaltamos a Ti, Jesus. Exaltamos o Teu nome, que é sobre todo nome. Diante de Ti todo joelho se dobra, todo joelho se dobra, para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te agradecer. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Como aroma suave, Senhor. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Sim, Senhor. Dia e noite Tua igreja te suba a adora, Ti. Senhor. Te amamos, Jesus.
digno de tudo. Agora podemos dizer: Cristo vive em mim. Tudo vem de ti. Cristo vive. Tudo é para ti. Obrigado, Senhor. Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Junto com os anjos te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te Aleluia. Queridos, eu sei que o horário já avançou, mas não podemos deixar acima de tudo, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. aleluia, aleluia. Nesta noite, você tem a oportunidade de vir até a frente. Confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem a oportunidade. Talvez você já seja crente, mas está vivendo debaixo de opressão, de tristeza, de amargura, falta de perdão, circunstâncias, situações que travam sua vida. Queria convidá-lo para vir à frente. Se quiserem agora apagar as luzes ali para não ficar mais tranquilo. Você que quer Jesus, seja para salvação, ou seja para libertação, ou seja para algo novo na sua vida, eu convido você, venha à frente. Venha à frente. Se o Senhor ministrou o seu coração, se essa palavra foi ao teu coração, se essa é a tua realidade, talvez você não seja naquela situação daquele homem possesso, maligno, mas no teu interior, teu coração está oprimido, está abatido, está triste, ou você está longe de Jesus. Esta oportunidade, se você quiser,
Vem à frente. Não importa se você é diácono, não importa se você é cooperador, se você é músico, se você é professor de criança, se você é da mídia, não importa se você é de algum ministério, não importa. Vem à frente. E eu queria chamar os pastores, pastor Luz, pastor Vanessa, pastor Noé, pastora Sueli, estão aqui conosco também. Uma honra. Deixa também orar aqui junto com eles. Os diáconos que estiverem com o coração cheio de fé, cheio de ousadia, também viesse orar. Mas não fique preso a isso. Se você quer oração, irmão, irmã, vem à frente. Receba Jesus nessa noite, na tua vida, no teu coração. Tenha uma experiência de libertação. Jesus quer fazer algo novo na sua vida, no seu coração, na sua família. Venha. Rompa o medo, rompa a vergonha. Não permita que o diabo fique te escravizando, te enganando. Hoje é um tempo novo, é um tempo de salvação, é um tempo de libertação, é um tempo de restauração. Jesus Cristo, o Senhor, te dá vida e vida em abundância. Venha, querido, venha, querida. Venha, receba. Tome posse pela fé. Eu recebo Jesus na minha vida. Eu recebo Jesus no meu coração. Eu recebo essa libertação. Eu recebo. Vem, Jesus, toma meu coração, toma minha vida. Ele é teu, ele é tua, Jesus. Venha, não tenha medo, rompa o medo, vença o medo, dê um passo de fé. Jesus está aqui por sua causa, por você. Receba essa nova vida, receba esse novo coração. Rompa com as barreiras, rompa com a escravidão, com a mentira, com o engano, com a religiosidade, com a superficialidade. Tenha uma experiência real e profunda com Jesus. Conheça esse Jesus. Não dá pena de ouvir falar, mas que os teus